Olá, nós estamos começando mais sucesso dessa semana. Uma semana que entra agora na reta final de ano. Agora começa a pegar mesmo para valer. As pessoas já pensando em gastar e tudo mais. Há uma expectativa em relação a isso. As empresas estão assim olhando, vamos esperar o que vai dar as vendas de final de ano. Lembrando que as vendas de final de ano não acontece somente em dezembro, tá? O pico aí, mas existe muita coisa que ocorre em janeiro, com promoções e tudo mais, que já virou tradição. Mas um fato interessante é o seguinte, o mercado que já veio acompanhando, ficou um pouquinho tarde, principalmente o varejo demorou um pouquinho para fazer as contratações, então as pesquisas que saíram agora em novembro, mês de novembro, elas não refletiram todo o desejo do mercado. Mas vejam um dado interessante. As vagas de emprego temporário elas estão ficando entre 130 mil por aí. Então, o mercado, 130 mil funcionários novos contratados aí temporariamente. Um pouco menos do que a previsão que foi feita para 2015, na faixa de 145 mil. E 2014 batia 170 mil. Então, o mercado houve uma pequena retração, sim. Mas abriu um espaço, né, para empresas ou para empregados temporários. Aí o que você mais recebe de solicitação, assim, tá bom, Fernando, e o desejo de todo mundo que está no temporário é se efetivar, ou pelo menos a maioria pensa assim. Qual a grande dica que o Mais Sucesso dá para você que está indo para esse emprego temporário, esse tempo de sazonalidade, que às vezes se estica aí até fevereiro, alguns locais até março, isso na área de varejo, tá? Na área de indústria, a coisa diferencia um pouquinho, porque inclusive os temporários de indústrias começaram aí tarde também, mas de junho para frente, porque é para fazer as entregas para o final de ano. Então, algumas empresas que apostaram lá em junho já estão chegando num período aqui que definindo a questão, o meu temporário fica ou sai? Essa é a grande dúvida que está na cabeça de alguns milhares. E aí, eu fico ou saio? O pessoal me contrata, não contrata. Qual a grande dica para você que está no emprego temporário? Primeira dica, não esteja no emprego temporário. Não, Fernando, não entendi. O que você está querendo dizer com isso? É simples. Tem gente que entra no emprego temporário, fala, vamos dizer varejo. Eu vou para a loja, vou atender, lá, mas eu sei que é temporário. É temporário. Vou ficar um tempo aqui e vou sair, porque não tenho chance, talvez não tenha chance. O primeiro ponto para você que está nessa dúvida aí é o seguinte, não trabalhe como se você fosse um empregado temporário, que é o que inclusive o empregador quer ver. Você está ali para passar por ele, passou por um período, atendeu uma necessidade, ou você é daquele que está demonstrando serviço, você está cativando aqueles que estão te empregando, está mostrando que, opa, peraí, eu vim aqui para competir por uma vaga, porque eu quero trabalhar nessa empresa. Agora, se você for com a mente assim, não, é um período, depois eu vejo o que acontece. Aí, realmente, o emprego é temporário mesmo. Então, a primeira dica que eu dou para você é essa aí. Segunda dica, eu conversei com alguns amigos, já há alguns anos faço isso, e inclusive já trouxe entrevista para vocês aqui, de patrões, né, pessoas que contrataram. E a pergunta é, o que você quer ver naquele funcionário, aquele colaborador que é temporário? E a resposta sempre é a mesma, empenho. Que ele vista a camisa, que ele ajude a empresa a ter lucro, que ele defenda o interesse da nossa empresa, que ele se mostre alguém que não está ali por pouco tempo, mas que deseja aquela vaga. É o que eu quero. Tá? Então, é isso que o mercado quer, é isso que você que está aí no emprego temporário tem que fazer. Vista a camisa, há uma palavra que se diz interempreendedor. Tá? E esse interempreendedor é alguém que também interage com a empresa e veste a camisa. Agora, falando para você, empresário, final de ano, tá aí, depois que passar esse período, você vai fazer as suas contas ali, tá, olhar, vai planejar para o próximo ano. Alguns já começaram, outros vão deixar para depois do balanço. Mas é uma coisa importante que você deve começar, independente de final de ano ou não, que é se planejar para o tempo em que você tem que passar o bastão. Para o tempo em que você fala assim, bom, agora eu tenho que seguir adiante aqui a carreira daqueles que estão comigo, eles devem seguir adiante e eu vou
vou parar um pouco. Eu vou tentar desfrutar de alguma coisa. Aí isso tem que ser planejado. Porque para desfrutar da sua aposentadoria, mas Fernando, empresário tem aposentadoria? Se você está planejando sua vida para trabalhar até o dia que você morrer, então você já errou no seu planejamento inicial. Tem gente que vai ter empresa até, como aconteceu, por exemplo, com o dono das Casas Bahia. Ele é empresa, todo dia estava ali, mas é hobby. Ele não precisava mais ficar ali na ponta da caneta e tudo mais. Fez andar, andou, está ali, tem gente que gerencia, também tem que preparar. Agora, um outro lado dessa história todinha é se preparar. E como é que está a sua preparação, por exemplo, em relação à sua previdência? Você está na previdência pública ou você se preparou junto à previdência privada? Se não preparou ainda, dá tempo? Mas dá tempo ainda de fazer alguma coisa? Então, essa é uma das respostas que nós queremos trazer para você no programa de hoje, através do nosso convidado. Mas agora eu vou trazer uma outra matéria para você. Nós temos uma parceria com o Sistema Educacional Adventista, e sempre mostrando que matéria, sempre mostramos os projetos, as instituições educacionais adventistas. E nós estamos com a parceria com o UNASP, os campos do UNASP. Deixa eu explicar para você. Você tem os 3 campos físicos que eu falo com o pessoal lá, que brinquei com todo mundo. 3 campos físicos, tá? O UNASP aqui em São Paulo, em Capão Redondo, que é o antigo IAE. Você tem o UNASP Hortolândia, antigo IASP. E você tem o UNASP Campus 2, que está lá em Engenheiro Coelho. E você tem agora também o UNASP Virtual, que é o 4º campo. E nós vamos estar trazendo matérias para você, mostrando o que o UNASP, esse sistema adventista de educação, que vai desde o ensino fundamental ali até o ensino médio, o ensino profissionalizante. Nós vamos trazer isso para você e você vai ver mais uma matéria agora do UNASP SP, aqui em São Paulo, em Capão Redondo. Aqui no campus São Paulo do UNASP, nós temos 15 cursos atualmente. Entre eles, destacando os cursos na área de saúde, temos enfermagem, o nosso mais antigo curso no campus, temos fisioterapia, nutrição, educação física nas modalidades licenciatura e bacharelado e o curso de psicologia. Psicologia é um curso que nós temos em 2 turnos, pela manhã e à noite. Temos também cursos na área de tecnologia. Nós temos Engenharia da Computação, que é o nosso mais novo curso implantado, começou este ano, de 2016. Temos o curso de Ciência da Computação e 2 cursos em Tecnologia. Tecnologia em Redes de Computadores e Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas. Temos ainda os cursos de licenciatura. Temos aqui o único curso no Brasil em Matemática, licenciatura. Temos também Biologia, em licenciatura e bacharelado, Pedagogia. Ainda temos os cursos na área de Humanidades, podemos chamá-los assim, né? É o curso de Administração e o curso de Ciências Contábeis, fazendo então um total de 15 cursos. Nós estamos aí em projetos para abertura de novos cursos, temos uma estrutura muito boa em laboratórios para a área de saúde, para a área de tecnologia e as nossas expectativas muito boas são de abertura de cursos nessas áreas, particularmente saúde e tecnologia, como disse. Dentre os 15 cursos oferecidos, nós estaremos apresentando alguns deles para que você possa fazer a sua opção profissional. Hoje vamos conhecer o curso de enfermagem do UNASP São Paulo, referência nesta área. Olá, meu nome é Vivian Zorzinha, sou coordenadora do curso de enfermagem do UNASP. O curso de enfermagem foi fundado em 1968, ele é o primeiro curso
de nível superior da Igreja Adventista no Brasil. Estamos completando agora 48 anos formando enfermeiros com excelência para o mercado. O nosso currículo hoje é um currículo de 5 anos com 4.400 horas, sendo que dessas 4.400 horas, 1.300 são de estágios, de prática mesmo, supervisionado. Os nossos estágios acontecem em 6 instituições hospitalares grandes de São Paulo, com quem nós temos convênio há muitos anos, além das unidades básicas de saúde aqui da região. Nós temos uma matriz voltada para a formação de profissionais para a realidade brasileira, que é o SUS. Com isso, nós temos convênios com o governo, ProSaúde, PET Saúde, onde o aluno tem uma inserção precoce no mercado de trabalho, tendo contato com o serviço e com a comunidade. Nestes 5 anos que o aluno passa conosco aqui no NASP, ele passa por alguns ciclos de aprendizagem. Nos primeiros anos, ele aprende as ciências básicas de saúde, como fisiologia, anatomia, bioquímica, e os ciclos de atenção e política pública. Depois começamos os ciclos de vida, criança, adulto, idoso, saúde mental, mulher, desde a prevenção e promoção em saúde até a recuperação e reabilitação. A inserção no mercado de trabalho, com a pesquisa de egressos que temos feito, tem sido muito boa. Todos fazendo pós-graduação e procurando o mercado de trabalho em diversas áreas. As áreas de atuação para o enfermeiro vão desde a atenção, o cuidado em saúde, porque enfermagem é gente cuidando de gente. Então, nós fazemos cuidado, nós fazemos gerenciamento, educação. E todas essas áreas, desde uma unidade básica de saúde, um hospital, uma escola, são áreas onde o enfermeiro pode atuar, especialmente nas áreas de gestão e políticas de saúde. A estrutura do curso de enfermagem do NASP conta com amplos laboratórios, onde o aluno pode ter uma simulação realística do hospital, das unidades básicas de saúde, além dos laboratórios de microscopia, anatomia. Temos um quadro docente em 85% formados por mestres e doutores. O aluno que o NASP forma, o profissional que nós levamos para o mercado, é um profissional completo, de formação holística, onde ele não olha só o ser humano como um corpo, olhando para o seu espírito e para suas emoções também, que é aquilo que nós precisamos hoje. Um profissional que saiba olhar para o paciente, para o seu cliente, de uma forma humana, humanizando e levando amor em todas as suas ações como profissional. O aluno do curso de enfermagem do NASP tem inúmeras oportunidades ao longo do curso de estágios extracurriculares e de ações de voluntariado e missão pelo Brasil e pelo mundo. Assim, ele tem chance de conhecer outras realidades e de se aproximar da sua prática, com ações de voluntariado na África, nos Estados Unidos, na América do Sul, no Brasil. Isso responde à nossa missão, ao propósito do curso de enfermagem, com uma formação humana, holística, indo pelo mundo e pelo Brasil, levando um atendimento de excelência. E eu quero lembrar para você o seguinte, todos os vídeos, toda a matéria que passa no programa, os entrevistados, estão lá no nosso site, marsucesso.com.br. É só você acessar e você assiste aos vídeos. Essa série do NASP você pode acompanhar, porque nós vamos trazer agora, daqui para frente, os campos, mas além disso também nós vamos trazer alguns dos cursos, desmistificando como que é, qual o mercado, como é feito, como que é a carga horária, como são os laboratórios, como tem laboratório do nosso UNASP, tá bom? Aqui no programa de hoje eu vou estar falando com você, com um especialista numa área, que é o Anilton Marques. Muito obrigado pela sua presença, Anilton. Boa noite. Boa noite, boa tarde, bom dia. Agora é boa Alô, noite, boa tarde, bom dia, boa madrugada, tem tudo agora. Com certeza. Tá? Anilton, obrigado pela sua presença no programa. Eu que agradeço. Eu acho que é um assunto muito interessante, que é essa questão de preparação. Quem fez, fez. E quem não fez, dá tempo ainda, deixa para responder no próximo bloco. O Anilton vai estar conosco, o seguinte, já é companheiro da gente, já participa do Jantar de Mais Sucesso, dia 5 de dezembro. Tamo junto. É o último jantar de confraternização do nosso grupo, daqueles que participam conosco. Você é nosso convidado dia 5 de dezembro, aqui no Estância, aqui em São Paulo, é o Jantar de São Paulo. Já estamos indo para outros locais. Final desse mês agora, eu viajo para Brasília, já estamos para outros jantares que nós temos por aí. Mas dia 5 de dezembro,
aqui em São Paulo. A Nilton vai estar lá. Aí aquilo que você assistir no programa, falando, eu quero conversar com esse cara, pode ir lá também. Você é nosso convidado. A Nilton, eu vou sair para um rápido intervalo, a gente volta batendo papo sobre esse assunto, que é a questão da Previdência. Aposentadoria. Aposentadoria. Eu volto em instantes com mais sucesso. E estamos de volta com mais sucesso. É aquilo que você ouviu mesmo. Nós vamos falar sobre essa questão da aposentadoria do empreendedor. Eu falei outro dia sobre férias do empreendedor, que é necessário. Com certeza. E uma coisa, Nilton, que eu vejo é o seguinte, as pessoas, o empresário, né, ele pensa que ele é eterno. Né? Eu penso que eu sou eterno. Aliás, eu fui criado para ser eterno. De repente vou dar uma dormida no mercado. Não quero, mas de repente vou dar uma dormida no período, mas nós somos criados para ser eternos. É um abrir e fechar de olhos. É abrir e fechar de olhos. Né? Deus nos formou para sermos eternos, né? Com certeza. Desde que nós realmente sejamos filhos deles. Queremos e desejemos isso. Mas o empresário pensa que ele é Superman, sou eterno, eu não tenho problema de nada, tal, e não pensa, às vezes, como é que ele vai viver o período da velhice dele. Né? A expressão que a gente usa, né, no mercado em geral é aquela sensação de Highlander, por causa de um filme que teve nos anos 90, se eu não me engano, que as pessoas eram imortais e uma série de coisas, né? E a gente, todos nós somos passíveis de termos contratempos, seja ele de saúde, seja um contratempo financeiro, todo tipo de contratempo tem que ser planejado. E quando a gente fala especificamente do empresário, essa sensação de ter construído algo do zero ou ter dado sequência em algo que o pai construiu e por aí vai, a sensação de que nada vai dar errado, que todo o planejamento vai funcionar, que traz essa falsa sensação de que nada de ruim vai acontecer comigo ou vai acontecer próximo de mim. E uma coisa interessante é o seguinte, eu fui ler uma pesquisa, estava lendo uma pesquisa sobre isso, até porque eu tinha interesse próprio. Né? A maioria das empresas que tem no Brasil hoje, muitas são familiares, né? Sim. Elas não têm um planejamento de sucessão que venha da família, ou seja, o filho continua os negócios. Aliás, muitas empresas, e eu conheço alguns empresários, são amigos nossos, participaram do jantar também, conversei com algum, e ele falou assim, eu cheguei aqui em empresa, vou vender, porque meus filhos não vão continuar. Mas esse é um aspecto. Outro Sim. aspecto é o seguinte, né? A preparação para você ter uma aposentadoria ou um plano final de temporada, aí, final de trabalho, para você continue depois, não se tem. Duas coisas o empresário tem que ter em mente. Primeiro, quando você pega grandes corporações, já existem regras pré-definidas ou pré-determinadas da aposentadoria do seu CEO, do seu presidente. Você deve ter lido, deve ter ouvido, o telespectador também, que recentemente foi anunciada a aposentadoria do presidente do Itaú, né? O Paulo Setúbal, se eu não me engano, eu não me lembro o primeiro nome dele, mas ele é Setúbal. Ele né? é Setúbal. O Setúbal vai se aposentar agora no mês de março. Então já anunciaram agora em novembro que ele se aposenta em março. E já estão preparando, já nomearam o substituto dele, quem é que vai presidir o Grupo Itaú, a partir de março, para fazer todo esse processo de transição. E nós estamos falando de uma grande corporação. Se uma grande corporação, que o intuito é lucro, e convenhamos, ninguém é empresário para poder fazer benesse. Todo mundo é empresário porque visa lucro. E com esse lucro, ele pode fazer as suas benesses ou a sua beneficência social ou de qualquer outra forma, mas ele almeja, pelo menos, pagar suas contas em dia, ainda mais num momento que o Brasil ultrapassa, já está com as contas em dia, já é uma grande, já é uma vantagem, já é uma grande vantagem em relação à maioria do mercado. Então, se o empresário ele não planeja esse momento em que ele vai parar, ou que ele vai diminuir o ritmo, ou que ele vai fazer o que ele faz pelo prazer de fazer, ele já está começando a errar por aí. Recentemente a gente viu algumas pesquisas sobre as Blue Zones, né, que são as regiões que as pessoas ultrapassam 100 anos de idade. Uma delas é lá Loma Linda,
e mostrou um cirurgião cardíaco Eu que estive numa, me conheci algumas pessoas. 100 e poucos anos de idade e o cara ainda opera coração. Ativo, Você operaria o seu coração com um médico de 100 anos? Rapaz, eu passo essa. Pois é, mas ele opera e opera bem e o cara, você olha para ele, você não dá nem 90 anos para ele. Não, tô brincando, mas ele parece inteiro, você tem segurança, ele transmite segurança. Mas ele faz porque ele precisa do dinheiro ou ele faz pelo prazer de fazer? Né? Eu me lembro que eu conheci um arquiteto uns anos atrás, que era professor universitário, e ele disse que ele ia trabalhar para o resto da vida, não importa o patrimônio que ele tivesse. Que quando ele morresse, na época, né, você fazia a planta com lápis, né? Desenhava naquele papel vegetal, ele disse que queria morrer caindo com a cabeça em cima de uma planta. Da tábua era o sonho da vida dele. Mas fazer isso pela necessidade ou pela vontade? Quando você faz pela necessidade, você não tem opção. E a gente está vendo que a Previdência Brasileira Pública ela vai cada vez mais entrando por uma espiral de crise que vai se aprofundando cada vez mais e é uma das propostas que veio desde o governo Fernando Henrique, passando pelo governo Lula, passando pelo governo Dilma e agora no governo Temer. Todos eles falando a mesma coisa. Precisamos mexer na Previdência, senão ela não aguenta, é insuportável. Dito isso, significa que se você não se preparar para este momento de ter que parar ou por uma necessidade física, porque você pode ter uma doença que te impeça de continuar a fazer a sua atividade, o que a gente chama de morte econômica. Então você tem uma morte econômica, e aí? Como é que você vai continuar? Vive do quê? Vai viver do quê? Vai viver de brisa? Vai viver de favor? Não dá para fazer que nem faziam os nossos avós ou bisavós, né, que tinham 12, 15 filhos, e daí quando chegava aos 60, 70, ficava tranquilo, porque tinha 12 filhos, um deles ia pagar a conta. Está aqui a conta, meu filho, do que eu fiz, agora tu assume. Vejo vocês, né? Mas hoje cada vez mais a gente vê que o brasileiro está deixando o idoso à míngua para assumir as suas próprias responsabilidades. Qual a melhor hora de você começar a pensar nisso? Que horas são que está passando o programa? Você já está um dia atrasado. Domingo, você já está uma hora atrasado. Você tinha que ter começado a pensar nisso uma hora atrás. Quando você fala de previdência privada, a pessoa pensa, já passou meu tempo. Mas não é só a Previdência. A Previdência é um dos instrumentos. A gente não tem que... porque como a gente sempre recebe tudo enlatado, inclusive eu estou lendo um livro que fala sobre isso, é o jeito Harvard de ser feliz, e eu gosto de citar as coisas como a gente aprende, né? E ele fala que as coisas vêm em default para a gente. Então nós temos dificuldade de mudar a chavezinha para um pensamento diferente, para um jeito diferente de encarar. Então, previdência pública é o default. Depois de muita propaganda das instituições financeiras, passou a ser previdência privada. Final de ano é uma festa. Todo mundo fala em previdência privada porque você pode, no PGBL, descontar até 12% de contribuição do que você recebeu. Você pode colocar na Previdência, porque você desconta no imposto de renda. Tem todos os benesses fiscais, aquela coisa toda. Os gatilhos que são próprios, até por causa do 13º, né? Exatamente. Então, aí para a pessoa poupar, e isso é bom para a instituição, e tudo isso acabou ficando na cabeça de todo mundo, que é excepcional a Previdência privada. Mas a Previdência privada é um dos instrumentos. Você não pode ter só um instrumento. Minha mãe, uns anos atrás, tinha um apartamento, um belo de um apartamento. Eu não vou falar em números aqui, mas era um bom apartamento. E a receita dela vinha todinha desse apartamento. Quando estava alugado, excelente. Quando desalugava, era um choro sem tamanho. Por quê? Porque a despesa vinha, despesa de condomínio, de IPTU, e não entrava o aluguel. Então, tinha que haver um planejamento. O que você está falando para mim é o seguinte, você não pode botar todos os ovos numa cesta só. Com certeza. Mas o que tem que fazer no mundo que está faltando ovo para botar na cesta? Mas e agora? Aí você tem que rever quais são os seus conceitos, os seus hábitos de consumo. Porque daí você entra no detalhe também. Todo mundo pode, é acessível, todo mundo pode fazer algum plano? Todo mundo deve fazer um plano, independente do nível de receita que a pessoa tem. Mas eu ganho R$880 por mês, é um salário mínimo nacional. Eu não consigo fazer isso. Será que não consegue? Aperta daqui, aperta dali, vê se realmente algumas coisas você precisa. Tem que criar um hábito. Você precisa trocar de celular todo ano? Você precisa comprar o tênis todos os anos? Um tênis... claro, você precisa se vestir, você precisa de uma série de coisas.
Mas será que não dá para você fazer um planejamento e pensar, em vez de pensar um pouco no presente, pensar um pouco no futuro, e esse futuro é você que vai viver lá, não é outra pessoa? Para a gente não ver aquilo que a gente vê muito, é muito comum. Você vê um casal chegando aos 60, 65 anos, os filhos já estão criados, e aí tem que vender a casa que eles levaram a vida inteira pagando, né, com juros, seja altos ou baixos, Caixa Econômica, com BNH, SFH, não importa qual seja a nomenclatura, mas vendendo esse patrimônio que eles levaram a vida inteira para construir, para ir para um apartamento mais confortável. Mas estão indo para um apartamento mais confortável de fato ou estão indo para um apartamento menor para reduzir a despesa? E para ter alguma coisa, porque aí... Tem que planejar. Planejamento financeiro é uma coisa que tem que acontecer desde pequenininha ali, desde criança. Eu tenho uma história com a minha filha, pena que o tempo não dá para você tem um outro bloco, um pouquinho do bloco meu. Eu conto a história da minha filha, ela me mata, porque ela é uma história de educação financeira que todos nós temos que ter essa educação financeira. Eu peguei um cliente outro dia, fui fazer um planejamento para ele. Aí comecei o planejamento, ele tem casa em São Paulo, tem casa no interior, tem casa na praia. 3 casas. Certo? Diz a lenda que o João de Barro tem só uma. Sim. Ele não precisa de 2. Mas nós, ele não aluga nenhuma outra. Seres humanos, gostamos de ter várias opções para estadia. E nas 3 casas ele tinha uma TV por assinatura, da mais cara assinatura que tinha. Então, tudo HD, aquela coisa toda. Um dia eu botei na ponta do lápis para ele. Falei, vamos ver quanto você gasta só de televisão? Aí deu lá mais de R$ 1.500 só de televisão a cabo. Eu falei, quanto tempo você assiste de televisão? Empresário super atarefado, trabalha pra caramba. Ele assistia um sábado ou 2 por mês, à noite, um filme. Então ele tinha uma estrutura à disposição dele. E não usava. E não usufruía. Mas gastava. Então, tem coisas que a gente gasta e vai saindo pelo ralo e a gente não percebe. Agora, você é especialista nessa área. A gente já conversou várias vezes aqui, você já veio para lá. Eu vou ter que sair para um intervalo. Eu quero que no próximo bloco você faça isso. Tá bom. Você falou que a Previdência é uma das opções. Vamos falar um pouquinho mais do que a gente pode fazer. Para as várias classes, porque a gente está falando para as várias classes. Certo. Você já deu precisa de uma estrutura, precisa de um costume, precisa de você criar um hábito, de ser poupador. Sim. E às vezes essa reflexão do que estou gastando mais ali e tal lá, e de repente não estou precisando daquilo, já vira um hábito, né? Pensa um pouquinho. Eu vou sair para o intervalo, nós vamos continuar conversando aqui com o Aníton Marques, que é especialista nessa área, para que você tenha um futuro. A questão é o homem do futuro. Eu volto em instantes com mais sucesso. E estamos de volta com mais sucesso. Um assunto que é interessante para você. Estou conversando aqui com o Aníton Marques, que é especialista nessa área. Eu vou dizer o seguinte, eu não vou falar que só previdência, não, nem é investimento para o seu futuro. Ele estava brincando com ele, falando sobre isso, né? Ele até termina para ele, é o homem do futuro. O homem do futuro, sim, você trabalha fazendo com que as pessoas observem o que vai estar lá no futuro. Com certeza, que as concessões que eles fazem hoje vão ser para o benefício dele mesmo no futuro. Esses dias foi aniversário daquele filme De Volta para o Futuro, né? Com o Mark McFly, o DeLorean e tudo mais, né? Não sei se ainda está doente, mas estava com Alzheimer. Não, Parkinson. E parece que vão rodar outro, mas deixa para lá, isso é outra história. Mas aí é o seguinte, falando sobre isso, você é uma pessoa que você já esteve conosco várias vezes no programa. Você tem as suas empresas. Sim. E até é o seguinte, é bom falar, a sua empresa é especializada em ter essa... Em desenvolvimento financeiro. Certo. A empresa ICDF Brasil, Instituto de Coaching e Desenvolvimento de Finanças, é uma empresa especializada em desenvolvimento financeiro. E ela trabalha com 2 pernas diferentes. A primeira perna é proteção, né? Então a proteção desde a vida, patrimônio, e a outra perna é rentabilidade através de uma empresa que hoje eu sou sócio sênior, que é a Multiplica Investimentos. Na ICDF eu tenho uma participação dela e faço um trabalho de desenvolvimento junto com outros parceiros que fazem esse trabalho
alguns são até conhecidos, mas a gente não pode, a gente tem um acordo de não falar nomes. Sim. Então, se você... Mas é gente boa. Quando a pessoa fala assim, mas é tudo gente... Bom, os que nós conversamos agora há pouco em off aqui, isso é conhecido. Super gente boa. E um detalhe. Capacitado. É referência porque o camarada está bem. Sim. É esse. Sim. Quando você pegar... Eu vou falar para você aqui o seguinte. Eu conheço o Anilton já há um bom tempo. E a gente não traz um programa aqui de gente que você sabe que é aventureiro. Não é aventureiro. Ele tem a vida dele, tem as dificuldades dele, mas também tem a vida e tem as empresas. E as referências que ele tem de pessoas que vão lá são gente que eu conheço também, gente que ouve e faz as coisas corretamente e estão bem. Esse é um detalhe, né? Existe também uma questão de ética, né? A gente não pode falar quem é que faz negócio com a gente, né? Diferente Exato. de outras empresas que podem, a Nike pode pular o nome do seu patrocinador, seu patrocinado, a gente não pode, né? Então... Agora, eu vi que nós temos duas, como você falou, duas pernas, nós temos duas coisas. Uma que você falou que seria a questão da proteção. A proteção é pensando na previdência privada. Agora... Aposentadoria, pensando em produto de aposentadoria. E a rentabilidade é você pensar nesse dinheiro, se você tem condição de gerir uma parte dele, de você começar a colocar em produtos que tenham melhor rentabilidade. A grande jogada, o grande esquema, o pulo do gato, eu não tenho problema nenhum de falar. Qual é o pulo do gato? É você comparar os produtos que existem no mercado e você poder buscar qual é o melhor produto. Então, você pode comparar a previdência de instituição A, B, C e D e ter a mesma tranquilidade que se ela estivesse numa grande instituição ou numa instituição pequena. Porque existem proteções, mecanismos que protegem esse dinheiro de forma que o empresário, se fizer uma fraude com aquela instituição, ele não consegue colocar a mão naquele fundo, porque aquele fundo tem uma conta separada, CNPJ separada, o que a gente chama de muralha da China no mercado. Então, o dinheiro da instituição é separado do dinheiro do fundo de previdência. Então, você pode aplicar em fundos de previdência menos conhecidos, com melhor rentabilidade. Ou fundos de grandes seguradoras, porque no fundo, né, usando a expressão fundo várias vezes, o fundo de previdência ele não é gerido pelo banco, ele é gerido por uma empresa de seguros, uma seguradora que faz isso. Tá? Certo. E a outra opção é você pensar em diversificar, para não colocar todos os ovos na mesma cesta, através de títulos do Tesouro Direto, é uma opção. Fundos imobiliários são outras opções. Ações de longo prazo também são outras opções. Existem várias maneiras de você começar a projetar ou proteger o seu patrimônio e criar patrimônio e criar rentabilidade para que você possa, amanhã ou depois, se aposentar mantendo o seu padrão de vida sem ter a preocupação financeira de que vai ter que vender o imóvel para poder manter minimamente aquele padrão. Especialmente porque quando chega na idade mais adulta, aumenta duas coisas, com certeza aumentam. É o preço da farmácia, o custo da farmácia e o custo do plano de saúde. Você está preparado? Cada vez mais. E isso é exponencial. Cada vez mais. Vai. Com certeza. E vão tirando... E um detalhe no plano de saúde. Vão tirando alguns benefícios e aumentando o seu custo lá. Inclusive, nós vamos fazer uma palestra agora na primeira semana de dezembro, pode colocar no site ali. Então, manda... No dia seguinte, do 5 de dezembro é o jantar, 6 de dezembro já vou falar aqui. Então, 6 de dezembro a gente vai fazer uma palestra online, vai ter uma parte presencial, uma parte online. Quem quiser estar presencial, é só entrar no site. Quem quiser estar online, depois eu dou aqui embaixo, passo o caractere do site, www.icdfbrasil.com.br. Procura a gente lá no Facebook. E no Mais Sucesso, que eu vou deixar o link para o pessoal já colocar. À vontade. Se manda um banner, a gente coloca nessa data aqui. Vamos falar de Previdência. A gente dispara para toda a nossa... Especificamente de Previdência Privada, não de opções de aposentadoria. Tá, aí as outras opções a gente discute quando a gente faz a consultoria. Agora, eu vou chamar a Marta. Você fica comigo, porque está faltando a história da sua filha. Tá bom. Não, qual é o nome da sua filha? Vitória. Vitória, nós vamos entregar a sua história aqui no Mais Sucesso hoje. Seu pai falou para mim em off que ele, olha... Ela não gosta, mas eu vou falar. A palestra é dia 6, o enterro vai ser no dia 28. Mas é o seguinte, eu vou chamar uma matéria agora, porque nós começamos a falar sobre preparar o futuro, mas também preparar, voltando aqui agora à empresa, empresário, né? Preparar a continuidade. Eu falei que é muito difícil, as pessoas não conseguem, tem muitos pais que lamentam, meu filho não vai continuar. Mas eu fui numa empresa aqui em Capão Redondo, Nutrivida, Pães, em que já está na segunda geração, o filho já está tomando conta.
O Rodrigo tá ali administrando junto com a família, mas os pais já estão observando agora. Eu noto que estão ali, estão observando. Já estão naquela faixa seguinte, deixa que o filho agora toma conta, vai embora, e crescendo. E eles têm uma linha de pães muito interessante. Conhecemos a fábrica. E um detalhe, tem chance para você que está aí assistindo, que queira desenvolver alguma representação. Então, vamos ter essa matéria agora, lá entrevistando o Rodrigo, da Nutrivida, e que, logicamente, a família está ali toda junto, né? Mas a sucessão já começou. A empresa de pão Nutrivida iniciou a fabricação dos pães em outubro de 2008, como uma empresa familiar com o senhor Pedro e a dona Beth Petrucci. Eles iniciaram a fabricação dos pães de forma integral light em 5 sabores, que eram os 5 grãos, o integral tradicional, o gergelim, o de cenoura e o de soja. Eles iniciaram com equipamentos bem simples e o processo era bem artesanal. Com muita dedicação, foram conquistando seu espaço no mercado, sempre prezando pela melhor qualidade dos pães. Com o passar do tempo, fomos aperfeiçoando os processos de fabricação e foram desenvolvidos novos sabores. Agora, no total, são 9 sabores que nós fabricamos, que são os 7 grãos, o integral tradicional, o integral de gergelim, o integral de cenoura, o integral de granola e passas, o integral de milho, o integral de alho e ervas finas, o integral mais ômega, que é com linhaça marrom, e o integral de chia. Atualmente, a fábrica de pães Nutrivida continua como uma empresa familiar dentro dos parâmetros da Anvisa e vigilância sanitária. Com isso, traz credibilidade e confiança para os clientes. Todos os nossos pães são integrais, veganos e sem lactose, isso é, sem derivado nenhum animal dos ingredientes usados na fabricação. Não contém ovos, não contém leite, não contém manteiga ou margarina e são 0 açúcar, sem adição nenhuma de açúcar. Por nossos pães serem veganos, atendemos uma quantidade maior de clientes, de pessoas que prezam pela sua alimentação mais saudável e equilibrada. Nossos principais clientes são empórios, lojas de produtos naturais, mercados de pequeno e médio porte e lojas de utilidades. A maior parte dos nossos clientes estão localizados na zona sul de São Paulo, na capital, e em meados de 2015 iniciamos um trabalho de abertura de novas áreas na zona oeste de São Paulo e zona norte de São Paulo, ainda na capital. Hoje contamos com distribuidores e revendedores direto da fábrica e também vendas direto da fábrica que nós entregamos nesses mais de 800 pontos em São Paulo. No início, as dificuldades financeiras foram grandes para manter a empresa, mas com confiança em Deus e muita dedicação e organização, seguiram em frente, trazendo cada vez mais um impressionante sabor nos pães para os clientes. Acreditamos que Deus tem nos ajudado a administrar a empresa com sabedoria, sempre tendo respeito pelo nosso próximo. Dificuldades passamos, mas soubemos superá-las, sempre mantendo a qualidade dos nossos pães para mantermos a confiança dos nossos clientes. No nosso site temos informações especiais a respeito dos pães e também da empresa, que é www.pãonutrivida.com.br. E se você quiser mais informações, quiser rever a matéria, quiser também fazer negócio com a Nutrivida ou com os nossos entrevistados, é só acessar nosso site maissucesso.com.br. Lembre-se disso. E um detalhe que eu conversei com a Anilton aqui, não falei o local do jantar, é o nosso tradicional Estância, que está na Vereador José Diniz. O número eu não me recordo todinho, mas lá no site tem um convite, você clica e faz a sua inscrição. Eu vou sair por um rápido intervalo, porque nós vamos conversar agora com a Anilton no próximo bloco e trazer a última matéria do programa. Fique ligado, porque tem coisa para você. E estamos de volta com mais sucesso.
conversando com a Newton Marques. A Newton deu uma aula para nós aqui, porque realmente toda vez que você pensa em aposentadoria, a gente pensa em plano de previdência privada. E você falou de outras opções, que são investimentos, né? Sim. Que você pode estar começando e que você, na sua empresa, são especialistas nisso. Exato. De dar essas orientações. Nós temos uma equipe preparada e habilitada a fazer isso. Aí você fala o seguinte, estamos conversando o programa inteiro sobre previdência, como prever e tudo mais. O primeiro ponto que eu acho também interessante é você que é empresário que está ali, vou chamar a última matéria do dia hoje, porque nós viajamos, vamos conversar com a Lei Silvânia, da Doc System, e ela tem a empresa Doc System, mas eles têm a Cloud Doc, que são várias ferramentas para gerenciamento. Então, detalhe, para você planejar a sua empresa, mas você tem que conhecer a sua empresa. Então, a Lei Silvânia vai falar um pouquinho do Cloud Doc, que é a ferramenta que tem para que você possa gerenciar a sua empresa nas palmas da sua mão, aonde você estiver. É um detalhe interessante, através do seu smartphone você consegue chegar à empresa, tal, além de documentação, IRP, um monte de coisa. Mas a Lei Silvânia vai nos explicar nessa matéria que nós estamos trazendo para você. Hoje eu vim aqui falar com você que atua no segmento de veículos. Certamente você tem na sua empresa uma gama de processos que você precisa diariamente gerenciar. O Cloud Doc é a ferramenta que vai ajudar você a ter uma melhor gestão das suas informações e a executar os seus processos de uma forma mais eficiente e com maior controle. Tem muitos processos que você pode implementar aí na sua concessionária, na sua loja de veículos. Eu gostaria de falar especificamente sobre 2 deles, tá? O processo de faturamento, que é um processo extremamente importante para a empresa, que é o processo que controla, né, toda a parte de negociação que é feita com os clientes, as entradas também de veículos que a concessionária compra e basicamente as vendas que são realizadas. Esse processo, ele acaba se tornando um pouco complexo porque ele tem várias etapas, são várias áreas que participam e é importante que você tenha o controle desse processo fim a fim para que essa venda seja concretizada no menor tempo possível e com toda a segurança para você, para a sua empresa e para o seu cliente. Pois o objetivo é que o seu cliente saia satisfeito e que o negócio seja bom para ambas as partes. O Cloud Doc vai permitir a você mapear todo esse processo. Então, no geral, você tem a entrada da proposta e todo o controle da documentação que é gerado nessa parte inicial da venda. A proposta, a documentação pessoal do seu cliente, documentação da empresa e todas as demais regras que são definidas de acordo com a forma de compra desse veículo. Após isso, essa documentação precisa ser enviada para a central de faturamento, caso você já tenha o seu processo centralizado, né? Se você ainda não tem, é uma ótima oportunidade para centralizar o seu processo de faturamento. Isso vai fazer com que a sua empresa tenha um ganho muito grande, tenha uma redução de custo muito grande. Porque se você tiver mais de uma loja, todas as vendas que são feitas nessas unidades são centralizadas para aprovação a partir da central de faturamento. Então, a central de faturamento recebe em tempo real a documentação que é inserida pelo vendedor ou pela secretária de vendas na unidade, onde o negócio está sendo efetivamente fechado. A central de faturamento recebe essa documentação e faz a avaliação sobre a negociação e também sobre o documento recebido, se está legível, se falta algum documento, né, se o cliente também de repente pode ter algum outro tipo de problema que venha inviabilizar a venda. Se a venda for fechada, se for confirmada pela central de faturamento, então o fluxo vai seguir outros trâmites, né? Se, por exemplo, tiver a inclusão de um veículo usado na negociação, então há necessidade de também ter o controle da documentação do veículo que está sendo recebido, né? Porque essa documentação também precisa ser digitalizada e controlada pelo sistema. Se você estiver vendendo um veículo seminovo, também tem a necessidade de fazer todo o trâmite de comunicação da venda junto aos órgãos competentes. No geral, isso é feito por um despachante,
mas o despachante precisa estar integrado com a sua equipe para que esse processo aconteça de forma controlada e rápida. Com o CloudDoc, nós vamos mapear esse processo, vamos implementar esse processo e sua empresa vai ter todo o seu fluxo de faturamento automatizado. Isso vai te dar um ganho muito grande de visibilidade para os seus gestores. A qualquer momento você vai saber em que momento esse processo se encontra, onde que está, se tem alguma pendência, né? Você vai eliminar toda a parte do fluxo de documentação por e-mail, né, das atividades que são controladas muitas vezes por planilhas. E a gente sabe que durante esse processo há uma série de dificuldades que são encontradas quando você está trabalhando com essa informação no papel ou com essa informação não estruturada dentro de um sistema. Então o CloudDoc ele vai fazer com que você tenha muito mais agilidade, né, muito mais segurança e que sejam efetivamente respeitadas todas as suas regras de negócio para efetuar o faturamento de uma venda, até mesmo a entrega desse veículo ao seu cliente. Essa é a ideia de você automatizar o seu processo de faturamento. É lógico que aqui eu estou dando um resumo, que dentro desse processo há muitas condições que são vistas e que o sistema vai tratar, né, saber quantos veículos você vendeu, quantos não foram vendidos por algum problema, por que tipo de problema. Então você vai saber qual que é a maior recorrência de problemas para não efetivar uma venda. É porque o cliente não entrega a documentação, é porque demora muito, é porque o vendedor não faz o procedimento correto, ou é lá no financeiro que acontece a maior dificuldade e assim por diante. Você vai conseguir ter uma visibilidade completa do seu processo, sem contar com a redução do custo. Você vai deixar de trafegar papel, trafegar só o que é essencial, aquilo que precisa de assinatura. Mas, se você quiser, já pode trabalhar com assinatura digital. Então, o sistema também já te dá essa possibilidade. Então, se em algum momento dessa venda o cliente precisa assinar um contrato, assinar um formulário, isso pode ser incluso no sistema e a assinatura pode ser feita via sistema também. Há uma redução de custo muito grande com esse processo. O outro fluxo que eu gostaria de falar é sobre o fluxo de pagamento de nota fiscal. A gente observou no mercado que as empresas têm muita dificuldade para ter esse controle. Ou porque muitas vezes você não consegue controlar efetivamente a entrada dessas notas, até porque você tem notas de produto, você tem notas de serviço, notas de despesas e realmente é difícil ter esse controle da entrada dessa nota. Então, com o CloudDoc, você vai conseguir, a partir do momento que essa nota é emitida, o próprio sistema já tem o controle de buscar essa informação, armazenar essa nota e dar andamento a um processo previamente mapeado, né? Respeitando todas as alçadas de aprovação, né? Respeitando todas as etapas que esse processo precisa passar para que chegue no contas a pagar e você possa fazer o pagamento no prazo e com a devida segurança. O processo mapeado, ele também vai te dar um ganho muito grande, porque nós integramos com a Receita, então todas as notas de produto, o sistema já vai buscar direto do site da Receita. Nós podemos identificar de qual centro de custo é essa nota a partir de algumas informações e o sistema já vai entregar essa nota para a pessoa responsável por aquele centro de custo para que ela faça o manifesto da nota. Se você não quiser fazer o manifesto manualmente, nós também podemos deixar que o sistema faça isso automaticamente, né? Lembrando que uma vez manifestado não há mais como retornar. A nota automaticamente já vai ser considerada como uma nota aceita, tá? Mas o grande ganho aí é que, além de trazer essa informação direto da Receita, é que a nota já entra dentro do seu processo de negócio, respeitando todas as regras que foram definidas. Então, ela vai ser entregue para a pessoa certa, para o departamento certo, realizar a ação e vai controlar o tempo que essa ação precisa ser tomada. Dessa forma, você também ganha muito com redução de papel, você ganha muito em tempo, em produtividade e sem contar a eliminação daqueles problemas corriqueiros que geralmente a gente tem quando não tem automatização via sistema. Esses são apenas 2 dos processos que você pode implementar aí na sua concessionária ou na sua loja de veículos. Mas existem vários outros processos que você também vai poder implementar com o CloudDoc. Se você quiser saber mais,
entre em contato com uma das nossas unidades espalhadas por todo o Brasil. Certamente eles vão entregar esses 2 processos prontos e você vai poder fazer ajustes conforme a sua necessidade e posteriormente implantar qualquer outro processo que você tenha necessidade. Muito obrigada! E aqui eu quero dizer para você que você pode assistir todo o programa, pegar as experiências. O Anilton vai estar lá no nosso site, tem um banner da empresa toda, para você conversar com ele e ter essa aula conversando com o Anilton. Você pode ligar e ele te atende. Anilton, muito obrigado pela sua presença aqui. Vamos conversar mais. Eu que agradeço mais uma vez o privilégio. E é sempre uma alegria estar aqui e poder ajudar as pessoas a entenderem e a fazerem um país melhor. E um detalhe interessante, que se você quiser falar face a face com o Anilton, dia 5 de dezembro está conosco lá no Estância, na Senador José Diniz, aqui em São Paulo, tá bom? Mas fora isso, tem um evento ao vivo, dia 6 de dezembro. Lá no nosso site você tem um link também, pode clicar e bater papo com ele lá. Anilton, a gente sempre traz aqui o segredo do sucesso, baseado na Bíblia. Porque nós podemos ter até o dinheiro, mas nós administramos, o dinheiro é de Deus e Ele nos deixa administrar. E falando lá no começo sobre a questão das pessoas que estão indo para o mercado temporariamente, né, e o que os patrões querem, eu tenho aqui em Colossenses 3, versículo 23 e 24, que diz o seguinte: tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o seu coração, como para o Senhor e não para os homens. Tá? Então, dentro disso, se você que está nos assistindo, faça pensando no seu Deus e não faça de qualquer maneira e você terá sucesso na sua vida. Muito obrigado pela sua presença. Obrigado, meu. Você que nos prestigia com a sua participação no programa, te enviando suas mensagens, muito obrigado. Eu espero que você tenha uma semana de muita paz, muita saúde e muitas vitórias. Até o nosso próximo programa.